Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Vinícius. Eu montei esse laboratório. Aqui a gente tem dois ambientes. Aqui a gente tem um ambiente bem similar ao do cliente, é, mais completo. E aqui a gente tem um que eu montei, é o mesmo Filecore que está ali, tá? É o mesmo arquivo de configuração, tanto é que não dá para subir os dois ao mesmo tempo porque eles têm os mesmos IPs. A única diferença é que aqui eu fiz uma abstração do problema para poder explicar de maneira mais simples para vocês, tá? Vamos lá. Eu vou acessar esse file aqui agora. Eu vou voltar aqui às configurações antes dos testes que eu estava fazendo de gravar esse vídeo. Com base do que estava configurado lá no ambiente do cliente. Vou voltar aqui para Broadcast. Tá. Basicamente, a gente consegue ver aqui que o consumo de CPU está normal. Memória também continua a mesma coisa. Se a gente vê Get System Performance Status, ele mostra o software que o consumo dele está bem baixo, tá zero. Normalmente esse cara aqui fica, quando entra num Fire, tipo assim, 2, 3%, alguma coisa assim. Varia de ambiente para ambiente, na verdade. Tá, vamos lá. Vamos conversar um pouco de quais eram as nossas suspeitas do que aconteceu com base no cenário que o cliente nos passou. Ele falou o seguinte, ele falou que em um determinado horário lá de um dia, ele viu algumas evidências de McFlapping que indicam um loop de camada 2 dado lá no ambiente dele. A gente conseguiu observar também nos ABICs dele o consumo de CPU do Firewall começando a topar. De repente, quando o Firewall parou de responder, a gente perdeu esse tracking dessas informações de consumo do Firewall. Quando acabou o evento de McFlapping, a gente vê normalizando o consumo de CPU do Firewall. Ele voltou a comunicar e já começou a cair drasticamente o consumo. Beleza, a gente também entrou nos logs tentando coletar evidências, mas como teve um gap dessa comunicação com o Firewall, muita coisa se perdeu. A gente não teve evidência completa. A gente deduziu de que, devido ao loop de camada 2, aumentou o consumo de CPU, o Firewall topou, parou de responder, e é isso. Eu montei esse laboratório, assim, isso daí era um consenso de todo mundo. Por mais que houvesse um gap de informação, todo cliente quanto a Fortinet entendeu que esse foi o cenário mais provável do que aconteceu. Por mais que a gente não tenha a evidência exata daquele momento, era que tudo indicaria por dedução. Eu montei esse laboratório e consegui chegar à conclusão de que sim, muito provavelmente foi alto consumo de CPU. E eu vou demonstrar aqui para vocês esse primeiro ponto. Tá? Aqui eu vou abordar diversos assuntos nesse vídeo. Vamos começar pelo mais básico. O que aconteceu? Vamos lá. Aqui vocês viram, está normalizado e tal. Deixa eu ver se as configurações do SPF eu dei um apply neles, está tudo ok. Tá certo. Essas duas interfaces virtuais estão configuradas dentro da interface física port 2, que está conectado nesse switch aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um loop de camada 2. Então, basicamente, eu vou conectar aqui e aqui. E vamos ver qual é o comportamento do Firewall. Vamos ver se tem aumento de consumo de CPU. Ele já começou a demorar um pouquinho. Mas a gente vê que antes ele estava aqui nos 4, um pico mais alto dele foi 8%. De repente, começou a subir aqui para 87, 80 e poucos por cento, 90. Já alcançou 90%. Então, assim, a gente teve aumento aí de
mais de... Vamos supor que o pico dele foi de 98 antes, tá? Então teve um pico aí, teve aumento de 90% de CPU, então é bastante coisa. Chegou a bater 99% aqui. E aí a gente vê a questão do Softirk. O Softirk aqui já subiu bastante, já está em 63%, tá? Para quem não sabe, o Softirk é uma funcionalidade do sistema operacional do FortiOS, assim como o sistema Unix, Linux, se eu não me engano, também tem. O que faz o Softirk? Ele é responsável pelas interrupções. Então, imagina o seguinte, imagina que o FortiOS está lá trabalhando, fazendo um monte de coisa dele e tal. De repente chega um pacote lá na rede. Ele precisa processar essa informação, ele precisa gerar os logs, ver o que ele faz com isso. Isso demanda processamento. Então o software que faz essa interrupção, tipo assim, para o que você está fazendo e dá uma olhada nisso. É exatamente isso que acontece. Então a gente vê que o número de interrupções está consumindo bastante coisa aqui do processamento. Tá. Uma das dúvidas do cliente era o seguinte: por que o meu switch, a interface dele é de 1 GB, o firewall é de 10, por que o firewall topou, parou de responder e o switch não, tá? Aí são coisas diferentes. Imagina o seguinte, imagina que você tem um copo cheio com algumas pedrinhas. Pedras assim, médio, tamanho médio delas. Se eu falar para você, conte quantas pedrinhas tem dentro desse copo, você gasta aí uns 10, 15 minutos, talvez? Não, às vezes até menos, uns 5 minutos aí para poder contar tudo, né? É uma coisa. Agora imagina o seguinte, imagina que eu falo para você, por favor, conta aqui pra mim, é o mesmo copo, tá? Eu te jogo as pedras fora, encho ele de areia e falo, conte pra mim quantos grãos de areia tem dentro desse copo. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, o que eu ia levar, sei lá, 5, 10 minutos para contar as pedras, pode ser que eu leve um mês para contar todos os grãozinhos de areia, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa pro Fire. Uma coisa é throughput, outra coisa é a capacidade de CPU, de você processar toda essa informação. Então, se você tem um número muito grande de pacotes chegando no Fire, ele vai ter que processar tudo isso. É muita coisa. Tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou parar aqui o loop, tá? A gente já viu que ele já topou aqui 98, 99%. Eu vou parar o loop para poder mostrar os logs. Os logs que a gente tem aqui é Events, Router Events. Exatamente os mesmos logs que a gente viu no cenário do cliente. Então aqui a gente tem o SPF Hello, Duplicate Router ID, Detection Lugar, Tosmoy e aqui tem o IP. Por que Duplicate Router ID? Porque já existe esse Router ID. É o Router ID que está configurado nesse firewall. E esse IP, quem que é? Exatamente o mesmo IP que está configurado na interface do firewall, que é o ponto 225 e o ponto 13. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, assim, o mesmo SPF Hello que ele enviou, ele recebeu de volta, tá? Mas por que isso aconteceu? Vamos lá. Isso aconteceu devido ao loop de camada 2. No mundo ideal, não existe loop. O ideal é que não haja loop no ambiente. Loop é algo que todo mundo quer evitar. Ninguém quer ter esse tipo de dor de cabeça. Como vocês puderam ver, traz vários problemas. Um deles foi o Firewall ter aumentado consideravelmente o uso de CPU dele. Então vamos lá. O porquê que isso ocorre? Aqui eu vou ter que entrar numa questão um pouco mais didática da coisa para vocês poderem entender, tá? Basicamente, como que funciona a comunicação via broadcast? Imagina que aqui a gente tem o computador A com IP A e esse daqui é o computador B com IP B, tá? O switch ele tem várias interfaces. Se algum momento eu falar que a porta, eu não estou falando nesse caso aqui desse desenho de porta de TCP e IP, tá? Eu estou falando porta tipo porta física do switch. Se em algum momento eu acabar falando
porta, e de forma genérica também eu vou falar pacote, para ficar mais simples a compreensão. Quando estiver falando sobre frame, qualquer coisa é pacote, para ficar mais simples a compreensão. Então vamos lá. Vamos supor, aqui a gente tem o computador A com IP A, e ele precisa fazer um ping aqui para o computador B com IP B. Eles estão dentro do mesmo range. Então, por exemplo, aqui pode ser 192.168.0.2 e esse daqui é 192.168.0.3. Eu estou falando A e B para simplificar a explicação. Se esse cara aqui não conhece o endereço MAC dele, o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai falar o seguinte: vou fazer um warp request falando: olha, alguém aí sabe qual que é o endereço MAC do IPB? Ele manda essa informação via broadcast. O que seria via broadcast? O switch vai mandar para todas as portas essa requisição, exceto pela porta de origem dele. Então, imagina o seguinte: aqui a gente tem esse switch, a gente tem um outro, eles estão conectados aqui por essas duas interfaces, tá? Esse cara, o que ele vai fazer? Vamos fazer um nível de abstração aqui um pouco melhor. Ele vai mandar para todas as portas desse switch. Imagina que esse cara aqui pode ter, sei lá, 48 portas. Ele vai mandar para todas as portas do switch. E uma delas vai ser essa daqui. Vamos fazer uma abstração a partir desse pacote passando por aqui, tá? No momento que ele encaminha daqui, ele vem para cá. E também nesse switch, quando essa informação chega aqui, ele encaminha para todas as portas e manda para esse carinha aqui. Opa, recebi. Beleza. Se a gente não tem configurado algum tipo de proteção contra loop, como por exemplo um STP da vida, quando esse cara chegar aqui, ele vai mandar todas as portas, exceto ele mesmo. Isso inclui essa porta aqui, ó. Então, ele vai mandar de volta para esse cara. Esse cara vai mandar para esse cara aqui, que vai mandar para todas as portas, exceto ele. E quais que seriam todas as portas, exceto ele? Seria essa daqui. É uma das que estão na lista. Ou seja, esse cara vai receber o IP dele, o pacote que ele enviou, ele vai receber de volta. É por isso que esse cara recebe o próprio reload OSPF. Tá, beleza, Vinícius. Você explicou por que ele recebe. E agora o loop? Por que ocorre o loop? Além de encaminhar para esse cara, ele manda de volta para cá. E aí fica nesse ciclo sem fim. Ele chega num switch, manda para todas as portas, vai para o outro, manda para todas as portas. Mas é claro que ele manda isso daqui, eu fiz uma abstração tendo com base só um dos pacotes, tá? Mas se ele não tem o STP nem nada, ele vai mandar por todos ao mesmo tempo. Então, assim, isso daqui vira um loop sem fim. E nesse loop sem fim, inúmeros pacotes são mandados para esse cara. Então, imagina que esse cara, que é o IPA, é o firewall. É como se ele estivesse sofrendo um ataque de flooding. Tá? Fazendo uma analogia ao loop, é como se fosse um ataque de flood, porque ele vai estar recebendo muitas informações ao mesmo tempo. Tá, Vinícius, mas não tem como a gente bloquear esse ataque, entre aspas, esse ataque de flood? O que eu tinha pensado em fazer, e a Fortinet também sugeriu, era o seguinte. Pô, legal. Vamos criar aqui, ó. Deixa eu ver se eu já desativei o loop. Desativei. Vamos criar aqui
DOS Policy. E aí a gente bloqueia todo o tráfego SPF que passar um certo limite. Então, assim, a gente define aqui como monitor um limite para ver o threshold, se vai dar trigger ou não. O que eu descobri? Você pode colocar aqui um threshold, que é um limite. Se ele bater nesse limite, ultrapassar esse limite, ele simplesmente dropa os pacotes, tá? Vou deixar o resto aqui como disable. Vixe, acho que eu fiz... deixa eu ver aqui. Ah, não, tá certo. Aqui no caso eu nem filtrei o SPF, tá? Eu vou deixar tudo. Então, nessa interface, qualquer origem, qualquer destino, qualquer serviço, a gente vai bloquear. Eu vou fazer a mesma coisa para outra interface. Então, assim, pô, Vinícius, isso daqui resolve? Não. Não resolve. Ó, se a gente for olhar aqui, nosso consumo de CPU já deve ter normalizado, porque eu parei o loop, 8%, teve um pico ali de 56%, caiu para 19%. Tá. Vamos fazer o loop de novo. Beleza. Esperar ele enviar o hello, o SPF hello. Pode levar uns 10 segundos, de acordo com o que foi configurado. Beleza. Já começou a subir de novo, ou seja, não resolveu, tá? Não resolveu o problema. O que eu, Vinícius, pensei em fazer? Eu pensei, é simples. Ele está recebendo o pacote da própria origem dele. O que dá para fazer? Por políticas normais, não tem como a gente bloquear. Geralmente, esse tipo de situação a gente bloqueia com local e policy. Eu pensei, vou bloquear com local em policy. Deixa eu parar o loop aqui para não ficar muito demorado o vídeo. Vamos fazer o teste então. Config firewall local in policy. Show. Aqui a gente consegue ver que durante os testes eu tinha configurado uma local in policy que, dependente da interface origem destino, se bloqueasse tudo que fosse o SPF. E não funcionou, tá? Não tem documentação sobre isso, mas com base nos testes que eu fiz em laboratório, você não consegue bloquear a própria origem. Então, como o hello teve origem do firewall, você não consegue bloquear ela, entendeu? Porque a origem desse pacote é o próprio firewall. Então, assim, não tem como bloquear. Pelo que eu conversei com a Fortinet, tentei procurar em documentação, não achei nada, e o que o engenheiro falou com a gente na última reunião, basicamente, o firewall não tem proteção contra loop de camada 2. Então, assim, ele tem proteção contra DOS? Tem. Contra DOS funciona. Mas não funciona quando a origem desse DOS é o próprio firewall, entendeu? Então, não tem como. Pelo que o engenheiro passou, o dispositivo foi feito para operar na rede nas melhores condições possíveis. Então, assim, ele foi desenhado para operar em um ambiente sem loop de camada 2. Poxa, Vinícius. Tá, mas... E aí, o que a gente faz? Bom, o que o cliente já fez foi a implementação no switch para prevenir que esse loop de camada 2 ocorra. Então, assim, consenso geral, o problema não foi causado pelo firewall. Isso até o cliente entende, foi causado por um loop na rede dele. Beleza, ele já fez a implementação no switch, já fez. Mas aí ele falou, pô, Vinícius, não tem nada que dá para fazer do lado do firewall? A única solução que eu fiz, e que para esse cenário apenas em específico resolve,
é a gente utilizar o SPF como não broadcast. E aí eu vou mostrar para vocês. Aí no caso seria um tráfego unicast. E para o tráfego unicast funcionar, você tem que definir os neighbors manualmente. Então, assim, uma das vantagens do SPF era que você poderia ter os neighbors automaticamente. Nesse tipo de configuração, não. Você tem que formar ele manualmente. É um pouco mais chatinho. Bom, mudei aqui, então, para não broadcast. Vamos ver se o problema continua, então. Vamos lá. Vamos fazer o loop de novo. E pasmem. Tan, tan, tan. Eu esqueci alguma coisa. Esqueci, né? Eu tenho que fazer em todos. Non broadcast. Non broadcast. Non broadcast. Ah, tá. Ele só não ocorre. Tá, só não ocorre depois que o loop parou. Deixa eu deletar aqui. Vamos ver agora. Aqui eu parei o loop. Deixa eu ver se com o Wireshark aqui. Agora é para ter normalizado. Tá. Aqui a gente teve um loop. Aí que tá. A solução que eu dei é pro OSPF Hello. Mas a gente também tem requisições ARP, que é via broadcast, tá vendo? Deve ter alguma coisa aqui no Firewall que basicamente ele deve estar chamando 172.18.0.14 e aí ele não está tendo nenhuma resposta. Deixa eu ver aqui no CLI se eu configurei o neighbor manualmente. Eu acredito que seja isso. Ó, config neighbor delete 2 end. Tá, agora é para dar certo. Então assim, pessoal, a gente entra naquela questão. Pô, sem o neighbor eu vou ter loop. Sem um neighbor de forma automática eu vou ter loop. De OSPF Hello não, mas como vocês viram, ele tem de ARP. E aí uma das soluções é a gente colocar de forma estática, entendeu? Essas configurações de ARP, do endereço MAC. Porque aí se ele estiver de forma estática, ele não precisa fazer um ARP request, entendeu? Então vamos lá, vamos para os testes. Esperar um pouquinho, tá em 1%. Beleza, 2%. Vamos ver no sniffer. No sniffer package N, aqui ele não vai ter nada de OSPF. Proto 89. Deixa eu ver. O que a gente tem que fazer então é o seguinte. Vamos lá. Aqui só tem só do port 3. Beleza. Aqui é outra config. Vamos lá. Vamos configurar então. Aqui. Config system ARP table show set edit enter. Vou colocar aqui edit 0. Vamos ver o que ele tem. Vamos lá, interface.
Network Interface. Algar Tosros, set IP 172.18.0.14. Set MAC gerador de MAC aleatório. Deixa eu pegar aqui o endereço MAC. Set interface, falta Tosmoy agora. Set IP 72.18.0.226. Set MAC. Vamos lá, pessoal. Não desanima não. Beleza. Vamos ver se funcionou. Agora é a hora, hein? Agora a gente configura o neighbor. De forma manual. Config neighbor. Edit 0. Set IP 172.18.0.14. O resto eu deixo no padrão. Config neighbor set IP edit 0 set IP 172.18.0.226. Tá. Vou fazer uma configuração básica aqui só para ver a questão dos ARP request, tá? É isso, pessoal. Eu fiz a configuração aqui. Vamos ver se a gente teve algum problema de loop de novo. Eu acredito que não, porque agora ele já sabe qual que é. Mas tá ok. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um sniffer aqui nessa rede. Tá, belezinha. O SPF Hello Package. Beleza. Vamos fazer sniff. Diagnose. Sniffer. Package N. Proto 89. 4.
E aí a gente consegue ver que beleza, existe a questão dele tá saindo. Vamos ver os logs. Se parou de ocorrer os eventos. Router Events. Agora é 208. E o último evento foi às 1h55. Então assim, a configuração que eu fiz foi basicamente não utilizar broadcast, porque como vocês viram, se existir um loop na rede, o broadcast vai se propagar e o pacote vai acabar voltando para o firewall. Então sem broadcast o problema não ocorre de novo, dado um loop de camada 2. Isso daqui não impede de outros tipos de loops acontecerem relacionados a outros tipos de pacote. Vocês viram que aqui dá para resolver a questão tanto do ARP quanto a questão do SPF. Agora, imagina-se que por algum motivo tem um DHCP configurado nessa rede. Vamos supor que tem um router no meio configurado e aí ele tem um serviço de DHCP. Se alguém fizer um request para ele, aí beleza, pode ser que você tenha esse problema do firewall estar recebendo inúmeros pacotes, entendeu? Vamos pegar um outro cenário, tá? Assim, eu impeço que aconteça do SPF topar o firewall de novo, dada a mesma origem. Eu também consigo impedir a questão do ARP, o ARP request. Agora, todo o ambiente utiliza broadcast, não dá pra gente simplesmente falar eu não vou usar mais broadcast na minha rede, entendeu? Mesmo se desse, basicamente nível de gerência não é viável, ia gastar muito tempo e energia, e o esforço para você manter isso é complicado. Vem inúmeras variáveis aí no meio que pode ter problema. Imagina, não quero broadcast, então não vou ter DHCP. Você vai configurar manualmente, você vai ter o controle dessas listas IP. Pode ser que se esgote o seu range muito rápido se você não manter atualizado. Então, assim, tirar broadcast de toda a rede de um ambiente, não vejo algo viável a nível de gerência, entendeu? Deixa eu parar isso daqui. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte, ó. Aqui a gente viu que o consumo está normal de CPU. Apesar de não ter nenhum STP configurado nesses switches, beleza. Mas imagina o seguinte. Eu tenho um loop aqui, ó, de camada 2 também. Só que relacionado a esse computador aqui, ó. O firewall, ele é o servidor DHCP também dessa rede, tá? Tô fazendo uma abstração aqui de um problema que pode acontecer. Aqui ele já... Vamos ver como é que ficou o firewall? Já tá ficando lentinho, ó. Então assim, pessoal, o firewall infelizmente não tem como bloquear, colocar um limite. Então vamos ver. Ó, já bateu 98. Tá. O que eu posso fazer talvez, ó, o que dá pra fazer? Vou dar um delete aqui. Vamos ver se para outro IP ele deixa. Então vamos lá. IPv4 TOS policy. Tá? Eu vou dar um clone nesse daqui. Copy paste. Só vou alterar aqui para interface da LAN. Da zona LAN, beleza.
Na via de dúvidas, eu também vou fazer para a interface port 3. Se não me engano, a interface da LAN. Ah não, só da Solan mesmo. E vamos bloquear tudo. Tudo. Não vamos deixar nada de fora. Vamos lá. Vamos gerar outro loop aqui. Gerei outro loop. Vamos ver se ele vai bloquear. E não bloqueia, galera. Vamos lá, Security Events. System Events, HA, Endpoint. Não tem Security nessa versão. Tá, eu acredito que é porque a versão do Lab ele não tem um Security Profiles. Então ele não tá dando... Não tem como mostrar os logs. Mas como a gente viu, o consumo de CPU aumentou. Apesar de estar como block, o limite lá estava como 1. Tanto de origem quanto destino. Então não tá bloqueando. Por mais que ele não ache os logs, eu sei que ele não tá bloqueando. Então assim, pessoal, realmente não tem como. Recapitulando, eu tentei por DOS Policy, eu tentei bloquear por Local in Policy, Show Firewall Local in Policy. Tá vendo? Nesse Local in Policy coloquei qualquer interface, origem, destino, C no SPF. Eu quero que você bloqueie. Acho que o bloqueio ele não está mostrando aqui. Mas está aqui, ó, Action Denial. Vocês conseguem ver, né? Então aqui realmente ele está negando tudo. E mesmo assim, com os testes que a gente fez, continua. Então o Firewall não tem como bloquear. É isso, pessoal. Os testes que eu precisava mostrar para vocês eram esses. O Firewall ele é um dispositivo de... Ele tem bloqueios, ele tem configuração aqui, ó. Se vocês forem ver de DOS Policy a partir da camada 3, então o que é encaminhado via camada 2 está dentro do mesmo range da interface, não tem como. Dado o cenário de laboratório. E também no cenário do cliente, a gente viu que ele não dá trigger. Então, acredito que seja o mesmo. Lembrando que aqui eu estou usando máquinas virtuais dentro de máquinas virtuais. Então, os recursos entre essas máquinas são compartilhados. O ambiente de laboratório, a gente consegue ver que, se eu fosse chutar um número aqui, 99,9% das vezes é o que é o do mundo real.
mas o laboratório não é o ambiente do cliente. E de ambiente para ambiente, mesmo que é o mesmo firewall, o mesmo modelo, às vezes a gente tem algum tipo de resultado diferente, tá? Então, assim, aqui, os testes que eu fiz, eu acredito que se reproduza na maioria dos casos. Então, se vocês quiserem testar mais alguma coisa, fique à vontade para me pedir que a gente testa junto. O que eu vou seguir daqui para frente eu vou ver nessa outra topologia mais algumas outras questões, tá? Que eu tenho algumas dúvidas e tal. E aí eu vou seguindo com esse outro lab aqui do lado. O dia que for para apresentar para o cliente, eu também apresento aqui para ele, se ele quiser.